Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui o meu subsídio teológico, meu comentário bíblico, né? Para você que é professor, para o pouquinho que eu sei, se você quiser usar na sua aula, amém? Ficaria muito grato, muito contente. Se não, que Deus te abençoe e ore por nós, amém? Todos por um pleno avivamento. A lição da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje a lição número 1, porque Deus deseja o avivamento. Por que Deus deseja o avivamento? O versículo, texto-chave da lição, Abacuque 3:2, a frase famosa de Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos ou no meio dos anos. Comentarista pastor Alessandro de Aguiar, ali da nossa sede da Rua São Paulo. E ele começa no tópico 1, definindo o avivamento. E ele diz que a iniciativa não é humana, que isso é um eco do anseio de Deus, que todo avivamento faz parte da agenda de Deus e não do homem. E é verdade, faz parte da agenda de Deus porque Deus é onisciente. Mas ainda que seja um eco do anseio de Deus, Deus deixa para o ser humano tomar sim a iniciativa. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, vamos buscar a Deus, a iniciativa. Ainda que Deus coloque esse anseio no nosso coração, temos que ter a nossa iniciativa. Ficar esperando o avivamento, esperando que Deus vai fazer alguma coisa, não vai acontecer nada. Aí ele diz, o que não é avivamento? E ele coloca ali, né, o show gospel, o louvorzão, a animação como festa, o emocionalismo criado por esses grandes pregadores. Eu concordo, isso realmente não é um avivamento. São momentos onde desfrutamos da presença, da adoração ao Senhor, são momentos maravilhosos que podemos desfrutar, sim, da presença de Deus, sim, desfrutamos, né? Aproveitamos esses momentos. Claro que isso talvez não é o avivamento, mas são momentos maravilhosos na presença do Senhor. E ele coloca ali a questão também do cair no Espírito, né? Que isso não é um avivamento. Claro, o cair no Espírito não é um avivamento, mas o cair no Espírito, ele é real. Jesus, quando estava no Getsemane, foram prendê-lo, está lá no Evangelho de João, e Jesus perguntou, a quem procuram? A quem vocês procuram? E eles falaram, a Jesus Nazareno. Jesus disse, sou eu. Quando ele falou, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então o poder da palavra, o poder da unção do Cristo vivo ali, fez aquelas pessoas caírem por terra. E eram mais de 500 pessoas, não foram lá com um grupo de 5, 6 prender Jesus, foram muitas pessoas, ok? E também lá quando houve a consagração do templo por Salomão, lá em 2 Crônicas capítulo 5, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha manifestação da presença do Espírito de Deus naquele lugar, ok? Então o cair no Espírito, a palavra cair no Espírito fica um pouco forçada, mas é a unção de Deus quando vem sobre o ser humano, ele não consegue, a sua carne não aguenta o poder de Deus e alguns desfalecem, outros são arrebatados, outros ficam com as pernas bambas, muitos choram, sentem aquela coisa gostosa de Deus, é um mover maravilhoso, ok? E ele diz, o que é avivamento no final dessa primeira parte? Bom, o termo de Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra, esse termo aviva, isso é, traz de volta a vida, traz a vida de volta. Ali em Abacuque, Judá estava morto espiritualmente. Os caldeus estavam para invadir Israel. E Abacuque sabia disso. Ele sabia que Judá ia ser invadida ali. E ele diz, Senhor, aviva a tua obra. Tira-nos dessa religiosidade que estão achando que só porque o templo está aqui está tudo bem. Tira-nos dessa religiosidade, Senhor. Aviva a tua obra. Traz um verdadeiro avivamento para a nação de Judá. Então essa é a questão. Então olha só. Então eles achavam que porque o templo estava ali em pé, estava tudo certo, tudo bem. Aí eu me lembro da carta de Paulo, a carta de João em Apocalipse para Sardes. Eis que tens nome de vivo, mas estás morto, né? Então aí muitas denominações têm aqueles nomes bombásticos, não sei o que, pentecostal, de não sei quando, de não sei o que, mas estão tudo morto. Tem nome que vive, mas estão tudo morto. Tá entendendo? Então o avivamento é para isso, para trazer de volta a vida com Deus, a vida em Cristo, trazer de volta a vida. Isso que é o avivamento. Uma instituição,
uma denominação, um grupo ou até uma pessoa que está morta espiritualmente, o avivamento vai fazer ela reviver. Isso que é o verdadeiro avivamento. Claro que tem outras coisas, mas a princípio é isso. Você vai voltar a viver, a sua instituição vai voltar a viver, vai sair daquele formalismo religioso e tu vai oferecer o melhor para Deus. Não vai ser mais simplesmente uma programação eclesiástica, vai ser um momento que você vai adorar a Deus. Parte 2. O avivamento é a revitalização no sentido verdadeiro da vida. Então, o avivamento ele é, diz o tópico aqui do pastor Alessandro, restaurando o sentido da vida. Quando acontece o avivamento, ele coloca as coisas na linha, no prumo. Porque às vezes nós estamos fazendo para Deus, mas estamos fora da vontade de Deus, estamos fora do caminho, estamos fora do prumo dele, estamos fora do alinhamento dele. Então o avivamento vem para colocar as coisas no seu devido lugar. É aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero, camarada. Eu não quero para te fazer isso, eu quero para te fazer aquilo. É aqui. Então o avivamento vem e você entende o real caminho que Deus quer. Aí você vai acontecer o quê? Você vai voltar para Deus. Tá entendendo? Vai voltar para Deus. Quando, novamente, a pessoa começa a focar em Deus. Como diz lá em Hebreus 12:2, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso vai fazer sentido na tua vida. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas, não as demais, tá? E estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso começa a ter um real sentido na tua vida. Você vai realmente se voltar mais para Deus. Vai parar de olhar para o teu umbigo. Ah, porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você vai olhar para Deus. E quando tu olha para Deus, tu olha para o teu próximo. Amém, querido? Aleluia. E parte 3. O que o comentarista falou, da parte 2 à parte 3. O exemplo do avivamento na ilha Lewis. Não procurei ver a pronúncia, mas tudo bem, vamos lá. Aqui o Duncan Campbell, que é o evangelista que Deus usou para trazer avivamento, olha só, então Deus usa pessoas únicas para trazer avivamento. Deus pode usar um homem? Pode. Para trazer um grande avivamento? Pode. Deus sempre usou homens, Deus sempre usou e vai usar homens e mulheres dispostos a dizer, eis-me aqui, tá certo? Então, ele diz ali que as pessoas realmente corriam para Cristo, olhavam para Cristo, então é isso que o avivamento vai trazer. Pessoas que vão ser usadas para trazer as pessoas para Cristo, apontar Cristo, então aquela unção manifesta na vida daquela pessoa vai influenciar e vai se espalhar na vida das outras pessoas. Jesus pregava com poder e autoridade, trazia avivamento. Depois os discípulos pregavam com poder e autoridade, trazia avivamento. Olha a mensagem de Pedro. Pedro pregou e quase 3 mil pessoas se converteram. Depois lá no templo da Porta Formosa, Pedro pregou novamente, mais 5 mil pessoas se converteram. Isso sim, Deus usa e vai continuar usando pessoas para trazer avivamento. Então, parte 3. O avivamento produz nova vitalidade para a igreja. Então, o que é vitalidade? Vai trazer uma nova força, um novo ênfase, um novo ânimo para aquela denominação, para aquela instituição, porque a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo está pura, a igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo é avivada. Mas as pessoas, as denominações, as instituições precisam ser avivadas todos os dias, todos os dias. E ali ele dizia, oposição ao avivamento. O diabo pode parar o avivamento? O diabo pode parar o poder de Deus? Olha, diretamente não. Não tem como ele parar o poder de Deus. Mas indiretamente ele consegue. Por exemplo, se você na história de Israel, Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus. Conseguiu? Não. Não conseguiu. Não conseguiu. Ele, em vez de proferir maldições, proferia bênçãos. Porque o povo de Deus estava no caminho. Olha, entenda isso. O povo de Deus estava no caminho para Canaã. Estava no caminho. E ele não conseguiu amaldiçoar. Ele só conseguiu colocar bênçãos. Mas, olha o que ele fez. Ele mandou mulheres para envolver os homens de Israel. Ele trouxe uma grande praga.
Está entendendo? Então o diabo não consegue parar diretamente o avivamento, mas ele consegue influenciar pessoas para que aquelas pessoas parem o avivamento. Está entendendo como funciona? O diabo não vai chegar lá e vai lançar poder dele, não tem poder nenhum para isso, para acabar com o avivamento, mas ele vai influenciar pessoas, e essas pessoas às vezes são pessoas de influência que vão acabar com o avivamento. Está entendendo? Então é assim que ele trabalha. Muitas instituições, denominações, acabou o avivamento por causa disso, que pessoas de influência foram influenciadas pelo maligno e acabou o avivamento, gente. É desse jeito que ele trabalha, tá? Então essa grande oposição do avivamento, pessoas infiltradas que acabam esfriando o avivamento. Os exemplos da igreja de Apocalipse, olha só que maravilhoso. As 7 igrejas, Éfeso perdeu o primeiro amor, Pérgamo vivia mentiras, Tiatira estava contaminada, Sardes estava morta, já falei antes, Laodiceia estava próspera, isso foi o grande problema da Laodiceia, estava próspera, estava morna, estava próspera, mas estava morna, olha só, por quê? Porque achou que tinha tudo que precisava, não precisava mais nada, tinha tudo que precisava. Mas olha as 2 igrejas que são exemplo, Esmirna, a igreja guerreira, e Filadélfia, a igreja de pouca força, mas de muita presença de Deus. Gente, estrutura é bom, não discordo, não descarto, a estrutura é boa. Precisamos de estrutura, precisamos de uma melhor estrutura para atender as pessoas que visitam, para receber as pessoas, para dar continuidade na obra do Senhor, para dar o conforto, para dar a segurança, mas isso tem que ser segundo plano. Primeiro plano é a presença de Deus. Parte 4. O avivamento faz os céus tocarem a terra. Avivamento faz os céus tocarem a terra. A harmonia entre o céu e a terra. Gente, a harmonia quer dizer combinação, concordância. A terra vai se mover na vontade divina. Quando haver o avivamento, a terra vai se mover na vontade divina. Tem o avivamento dos morávios, estudei na ET Blue, e o pastor Lediel ali, nosso vice-presidente, de uma forma muito, muito magistral, ele deu uma lição ali, e ele contou sobre o avivamento dos morávios. Foi tremenda aquela aula. E ele falou que tinha pessoas ali que se entregaram a navios de escravos para ser escravo, para evangelizar os escravos. Isso é um avivamento. É uma loucura. Mas as coisas de Deus são loucura para os que perecem. Está entendendo? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Essas pessoas se venderam como escravos para evangelizar os escravos no navio. Isso é tremendo. Então, assim, quando há avivamento, o céu faz a terra se mover e a terra se move conforme a vontade do céu. Quando não há avivamento, fica tudo aqui no nível terreno. Não tem nível celestial nenhum. É tudo vontade terrena, tudo vontade do homem, não tem vontade de Deus nenhuma. Por quê? Porque céu e terra não estão em concordância, não estão numa combinação, não estão em harmonia. O desejo divino pela reconciliação. Olha só, pela reconciliação. O que é reconciliação? É conciliar de novo. Alguém que andava junto, separou, e agora reconcilia, volta. Esse é o desejo de Deus. O avivamento vai trazer isso. Vai trazer reconciliação. Haverá reconciliação de almas. É só tu ver se o avivamento aconteceu. Por exemplo, agora no começo do ano. Quantos membros tem a denominação? E como é que vai ser final do ano? A gente já vai ver. Houve um avivamento. Quantas congregações tinha no começo do ano e quantas tem no final do ano? Houve um avivamento? No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. Está entendendo? No mínimo o dobro de membros, no mínimo o dobro de congregações, no mínimo, para dizer que houve um avivamento. Se não, foi só emocionalismo, não sei, não vou dizer. Mas se há realmente um verdadeiro avivamento, então vai chegar final de ano agora, vai ter o dobro de membros e o dobro de congregações. Pelo menos, no mínimo. Avivamento traz uma restauração completa. O avivamento faz o pecador reconhecer o seu estado. O avivamento faz ele entender que precisa de Deus. O avivamento faz mudança
numa vida melhor. Como eu falei antes, os dons do o fruto do Espírito Santo, que vai fazer acontecer na vida do ser humano através do avivamento, através da unção, do poder de Deus, da presença do Espírito Santo na vida dele. Então, Deus quer cumprir e sempre vai querer que haja um avivamento na terra. Sempre. Uma vez eu escutei numa vigília, faz alguns anos, 5, 6 anos, que Deus estava com as mãos estendidas para mandar o grande e último avivamento sobre a terra. Gente, isso não vai acontecer. O avivamento está aqui, que é o Senhor Espírito Santo. Leia o livro Avivamento da Rua Azusa. Você vai ver ali por que começou aquele avivamento e vai ver por que ele parou. Durou só 3 anos. Durante 3 anos era culto todo dia com mais ou menos 10 horas de culto, de reunião. A reunião era mais ou menos 10 horas de reunião. Durante 3 anos, todos os dias. E depois de 3 anos acabou. Por que durou tão pouco tempo? Leia o livro O Avivamento da Rua Azusa. Você vai ver por que começou e por que terminou. Deus quer avivamento, Deus quer. Mas a iniciativa é minha e tua. Se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados, não aquebrantarmos os nossos corações, não vai acontecer avivamento nenhum. Não buscarmos a face de Deus com arrependimento, com lágrimas, com choro, com pranto, com o espírito aquebrantado e contrito, como fez Davi, não vai acontecer nada. E Deus quer que nós voltemos a buscá-lo, para que haja um avivamento, um despertar da igreja, não da igreja, das denominações, nesta última hora na terra. Amém? Deus abençoe. Daqui a uns dias eu falo mais vou comentar a lição número 2 para o seu subsídio teológico. Fique na paz. Tá? Tchau. Beijo no coração.